A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos, homens e mulheres de Deus, mais uma vez aqui, agradecendo em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Desde já agradecendo a todos que têm assistido os vídeos, que têm se inscrito, que têm compartilhado, que têm deixado o seu like. Obrigada, que Deus possa estar abençoando constantemente a vida de cada um de vocês. Agradeço muito pela força, pelo carinho. Amém? E hoje nós iremos meditar no livro de João, capítulo 11, do 1º adiante. Desde já peço que aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, para que o YouTube venha divulgar mais e mais, espalhar mais e mais para as pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus, de se fortalecer através da palavra, através de Jesus Cristo, porque sem Ele nada nós somos, nada nós podemos vencer. Então Ele é tudo na nossa vida, então que nós venhamos cada vez mais nos evangelizar, estar meditando na palavra do Senhor, porque ela é rica e eficaz, a palavra ela salva, a palavra ela cura, ela liberta, amém? Então a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco. Glória a Deus, aleluia, através das meditações, amém? Convido a todos que tenham a palavra, que tenham a Bíblia em casa, que leia a Bíblia. Glória a Deus, aleluias. Busque essa meditação na palavra do Senhor, tira um momento, o seu momento com Deus, o que seja 5, 10 minutos, tira um momento de intimidade com o Senhor, porque através da leitura bíblica, Deus ele fala com a gente através da palavra, Deus ele nos edifica, Deus ele nos fortalece, Deus ele nos salva, amém? Então deixo essa dica para todos, que quando eu vim com a palavra, quem tiver a sua Bíblia em casa, pega a palavra para a gente seguir aqui juntos, lado a lado, meditando na palavra, lendo a palavra, sendo fortalecidos e transformados. Amém? E hoje nós iremos dar início, glória a Deus. Fica no livro de João, capítulo 11, do 1º adiante, onde está escrito: a ressurreição de Lázaro. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória. Senhor, neste momento, meu Deus, entramos aqui na Tua palavra, meu Pai. Que cada meditação, cada palavra aqui, Senhor, que venha ficar guardada na tábua do nosso coração, para a nossa libertação, fortalecimento, aliança contigo, meu Pai. Glória a Deus, aleluias. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui a palavra revela a Maria, Ali Maria ela demonstrou para Jesus Cristo o quanto ela o amava, que acima dele não havia nada na vida dela. Então, a partir do momento que ela teve aquela atitude, que ela usou aquele unguento, que lavou os pés do Senhor Jesus Cristo, que enxugou com seus próprios cabelos, ela demonstrou ali sinceridade, amor, com Jesus. Então, que nós venhamos, pegar o exemplo de Maria, para a nossa vida, que nós venhamos colocar Jesus em primeiro lugar, que nada na nossa vida vem estar acima dele, mas sim ele que vem estar em primeiro lugar na nossa vida, porque dele depende, a nossa vida, o nosso fôlego de vida, os nossos passos, os nossos caminhos. Então, resumindo, nós não somos nada sem Jesus. Então, ele é tudo na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. E foi isso que Maria ela quis ali demonstrar com essa atitude, que ela amava o Senhor acima de tudo. Que nós venhamos amar Jesus Cristo acima de tudo. Amém? Continuando.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui nós vemos um relacionamento dessa família com Jesus. Eles tinham uma amizade ali com Jesus, eles amavam o Senhor sobre todas as coisas, então era um amor, uma amizade o que declarada, ao ponto de Lázaro falecer, Lázaro adoecer, e eles enviarem a Jesus, avisando, né, que aquele que ele amava estava o quê? Doente, estava enfermo. E elas creram que Jesus era o Salvador. Glória a Deus, aleluias. Então, elas enviaram, né, ao mensageiro para avisar Jesus. E no versículo 4, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus Cristo, ao ouvir a notícia, né, ao ouvir o recado, a mensagem, ele já foi logo falando que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, né, mas sim para a glória de Deus, para que através daquele milagre que ele iria realizar ali, né, ele, o Filho de Deus, fosse o que? Glorificado, para que muitos ali também que estavam ao seu derredor, que não criam no Senhor Jesus Cristo como Salvador, através desse milagre, eles iriam crer que realmente Jesus era o Messias, que o Senhor Jesus Cristo é quem iria salvar a humanidade. Glória a Deus, aleluias. E no versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ali, o Senhor, não é porque Jesus ignorou, né, que Lázaro estava enfermo. Ao contrário, Jesus sabia que ele poderia realmente, né, ressuscitar Lázaro. Mas para que isso acontecesse, era necessário que todo o processo ali da sepultura de Lázaro, do enterro de Lázaro, fosse o que acontecendo. Para que ele viesse e fizesse, né, o milagre acontecer na vida dele. Então, Jesus, ele permaneceu ali. Se o Senhor, ele quisesse, através da sua palavra, ele poderia ter sarado Lázaro. Mas como ele falou acima, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para glorificar o nome de Deus, então ele deixou o processo que ia acontecer. Glória a Deus, aleluias. E no versículo 7, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Glória a Deus, aleluias. Jesus era a luz do mundo. Então não teria por que o Senhor não retornar à Judeia. Porque o Senhor, ele conhecia cada acontecimento, né, que poderia ocorrer a qualquer momento. Então Jesus, né, ele relata aqui com o seu discípulo. E no versículo 11, assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, né? Então, eles não entenderam aqui que Jesus estava referindo à morte, né? Que Lázaro estava morto, né? Então, ele precisava ir voltar lá para o quê? Para despertá-lo, para que houvesse a ressurreição de Lázaro.
Mas os discípulos entenderam que o Senhor estava falando do sono de apenas você deitar e dormir. Só que não era esse sono. Amém? No versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor mais uma vez relata ali claramente aos discípulos de que morte ele estava falando. Ele estava falando da morte mesmo, não do sono, que eles entenderam que era o sono, mas que ele estava falando realmente da morte, né, que eles teriam morrido, né? Então, ele disse, vamos ter com ele, vamos voltar até lá. E disse no versículo 16, pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ou seja, muitos ali dos judeus, estavam ali a consolar Marta e Maria por causa da perda do seu irmão, por causa da perda do seu familiar. Então, muitos ali estavam ali com elas, dando o quê? Dando força, né? Glória a Deus, aleluias. No versículo 20, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta, que ela declara a fé em Jesus Cristo. Quando ela diz a Jesus que se ele estivesse lá, o irmão dele não teria morrido, porque ela sabia que Jesus ele sarava, Jesus ele curava, Jesus ele libertava, liberta até hoje. Jesus ele cura até hoje. Jesus ele liberta até hoje. Jesus ele salva até hoje. Porque esse mesmo Jesus que estava aqui presente na família de Marta, de Maria e de Lázaro, é o mesmo Jesus de hoje, ele nunca mudou. Então esse mesmo Deus, né, que Marta que declara a ele que se ele estivesse naquele momento, o teu irmão não teria morrido, é esse mesmo Deus de hoje que nós temos que declarar ele na nossa vida, declararmos ele como o nosso Salvador, o nosso ajudador, o nosso libertador, e que sem ele nós não somos nada. A nossa vida tem que ser direcionada, relacionada com Jesus Cristo, porque a partir do momento que nós nos relacionamos com Jesus, estamos diante dele o tempo todo, no momento inteiro, colocando sempre ele em primeiro lugar na nossa vida, as coisas andam da forma correta, do jeito que é para andar. Amém? Então devemos que declarar Jesus Cristo como nosso único e Salvador. Então Marta declarou aqui, né, a sua fé em Jesus e do seu poder. No versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Amém? Então, em meio nela sabendo que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Mas naquele momento ali também, mais uma vez, ela declara que tudo que Jesus, pedia a Deus, ele concederia a ele naquele instante. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fizer ali, né, fizesse ali, Deus concederia. Então, ainda não estava tudo perdido para Marta, né? Então, realçava em Marta,
né? Essa esperança de que algo poderia acontecer a qualquer momento, porque ela estava diante do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluias. E que tudo que Jesus pedisse a Deus, ele iria o quê? Conceder. Amém. E tudo que nós pedimos a Jesus, né? Ele nos concede. Glória a Deus, aleluias. Porque Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus está ao nosso lado o tempo todo, no momento todo, no momento todo. Jesus, ele nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Quem abandona Jesus somos nós, com as nossas velhas práticas, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Mas quando a gente busca o conserto, né? Quando a gente busca mesmo, e o Senhor conhece o nosso coração, a agradar a Ele, as coisas começam a andar, transformar na nossa vida. Amém? Aleluias. No 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então o Senhor ali, ele dá uma palavra de conforto a Marta, né? Em meio àquele desespero, daquela tristeza, daquela angústia, né, de ter perdido o seu irmão, Jesus vem com Marta e fala, teu irmão há de ressuscitar. Então, em meio às nossas dores, às nossas aflições, Jesus sempre tem uma palavra para nos entregar. Nós nunca ficamos desamparados, porque Jesus ele não desampara os filhos teus. Jesus está sempre cuidando de nós. Então, Jesus levou essa palavra para Marta. Aí no versículo 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta achou que não seria naquela hora, mas se na ressurreição do último dia, no final dos tempos, né? Só que Jesus não estava falando nesse tempo em que ela achava, mas sim no tempo, naquela hora. No versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus fala para ela que a ressurreição ali, naquele momento era ele estava falando da ressurreição que era ele naquela hora. Que ele poderia ressuscitar ele naquele instante, naquele momento. E no final ele pergunta, crês tu isso? Então ele pergunta, você crê que eu posso ressuscitá-lo? Glória a Deus, aleluias. E no versículo de 27, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Então Marta lhe selou, glória a Deus, aleluias, a palavra de Deus. Ela aceitou naquele momento, né? Ela creu realmente que Jesus Cristo era a ressurreição. Então ela creu no Senhor, ela confiou, ela entregou ali e selou. Glória a Deus, aleluias. Então nós temos que crer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que crer nele, colocar, depositar em suas mãos a nossa vida, o que nós estamos passando e crer que realmente Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluias. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Marta aqui, ela fez, né? Assim, ela foi buscar a sua irmã, né? Para ter esse mesmo encontro que ela teve, para receber essa paz, esse conforto. Então, Marta, ela foi e pegou a sua irmã de onde ela estava sentada, de onde ela estava triste, de onde ela estava ali chorando, desesperada, e trouxe ela até o encontro de Jesus. Aonde ela tinha deixado Jesus, ela trouxe a sua irmã. E a partir daquele momento, as duas foram consoladas com a palavra de Deus. Amém?
E Jesus, né, e vendo no versículo 31, e vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou, ou se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Então, naquela época, o povo se juntou, né, na casa para consolar. Quando viu que ela saía, então eles continuaram o quê? Seguindo, prestando o quê? Né, prestando ali a força, né, diante do sofrimento, da aflição, né? Eles prestaram o que fosse e acompanharam ela, porque achavam que ela ia para a porta da sepultura continuar ali sofrendo e chorando. Só que eles não sabiam o que eles iriam presenciar naquele momento. Então, tudo ali houve um processo. Então, aquele povo permaneceu ali com Maria, mas Marta veio, carregou Maria. Então, aquele povo continuaram seguindo a Maria. Então, ali tudo ali foi um processo que iria acontecer, que eles seriam que testemunha, né, da glorificação do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluias. Continuando. E vendo, pois, os judeus, né, que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez nós vemos aqui que o mesmo sentimento que Marta apresentou para Jesus naquele encontro, Maria também aqui repetiu a mesma frase, né? Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito espírito e perturbou-se, né? Vamos retornar de novo. E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Ali o Senhor ficou o quê? Cheio de compaixão, ao ver Maria naquela aflição, naquela tristeza, naquela dor, chorando desesperadamente porque havia perdido o seu irmão, porque o irmão ali era quem cuidava, né, delas, quem era à frente, né, da família, das duas irmãs. Então elas entraram aqui em desespero, além de perder o irmão, né, quem iria cuidar delas, então estava o quê? Em desespero, né? Estavam preocupados, estavam chorando, estavam tristes, porque quem é que tem um seu que perde, né? E que não chora, que não sente, né? Sente sim, é sentimento, nós temos coração, então sente. Então elas estavam aqui ali em desespero, né? Então o Senhor, ao ver aquela situação, ficou íntimo de compaixão com elas, né? Então o Senhor chorou, o Senhor ficou entristecido. Jesus chorou. E no versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, até os judeus ali observaram que o Senhor tinha mesmo essa amizade, né, com aquela família. Então, que o Senhor realmente os amava verdadeiramente. Glória a Deus, aleluias. Quão bom, né? Quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, quando a gente se sente amado por Ele, quando a gente clama a Ele, a gente ouve a sua resposta, quando a gente vê o seu cuidado com a gente, quando a gente está precisando de algo e o Senhor é o nosso provedor, então o Senhor, Ele ali nos entrega na nossa mão, nos socorre na hora da angústia. Então é tão bom ver quando a gente é cuidado por Jesus. Então para que isso aconteça na sua vida, na nossa vida, é preciso a gente ter esse relacionamento com Deus. É preciso a gente ter Ele como nosso foco na nossa vida. É preciso a gente colocar Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Porque a partir do momento que nós colocamos Ele na nossa direção, na nossa vida, como o pastor da nossa casa, da nossa vida, nós temos esse carinho, porque nós somos o que? Cuidado por Jesus. Então,
o Senhor Jesus tinha essa amizade, esse relacionamento com a família de Lázaro, com Marta, com Maria. Porque eles colocavam Jesus em primeiro lugar. Eles criam que ele era o Salvador. Eles os amavam de uma tal maneira que eles colocavam ele acima de tudo. E nós vamos fazer com Jesus, né, o nosso único e Salvador, colocando sempre ele em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. E alguns deles disseram, não podia ele que abria os olhos do cego fazer também que este não morresse? Olha a pergunta ali dos judeus, né? Olha a pergunta ali. Então eles começaram a o quê? A questionar. Se Deus, Jesus Cristo, era tão poderoso que fez o cego ver, ele poderia ter muito bem ter impedido, né, a morte de Lázaro. Jesus poderia sim, muito bem, ter impedido que Lázaro chegasse até a sepultura. Poderia dizer apenas uma palavra e Lázaro seria o que? Curado. Só que para isso, o que aconteceu, houve o que? Um processo. Esse processo era para glorificar o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que muitos ali precisavam ver, né, o poder que havia no Filho de Deus, para reconhecer que realmente o Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador, era o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que eles não entendiam isso. E continuando, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Naquele momento o Senhor ordenou que tirasse aquela pedra, né? Então muitas das vezes nós temos que ter força de vontade e renunciar aos nossos pecados, às nossas falhas, arrancar essa pedra que nos impede de abandonar o pecado, de tirar aquilo que não pertence a Deus na nossa vida e deixar o Senhor Jesus Cristo agir em nós. Glória a Deus, aleluia. É preciso ter força de vontade, perseverança, reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e retirarmos todo impedimento de termos essa intimidade com Jesus. E Jesus aqui ele deu uma ordem que tirasse. Só que Marta disse, Senhor, mas já está de 4 dias, então já cheira mal. Mas o Senhor mesmo assim, ele não importou, né? Senhor Jesus Cristo, ele não importa de como você está, de que pecado você praticou, mas que haja o quê? O arrependimento dos seus pecados, de suas falhas, de seus erros, e abandonar todas as suas práticas do passado, das práticas erradas, e viver em espírito e em verdade, seguindo ele como teu único e salvador. E a partir desse momento, tudo irá mudar na nossa vida. Tudo irá mudar. Porque Jesus, ele muda. Esse mesmo Jesus que transformou aquela água em vinho, é esse mesmo Jesus de hoje que pode transformar a sua vida. Pode fazer o extraordinário acontecer. É o Deus de maravilhas. Glória a Deus, aleluias. Amém? E continuando, disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então Jesus mais uma vez relembrou ali em Marta, eu não falei para você que te hei dito que, se creres, né, verás a glória de Deus? E ela disse o que naquela passagem que nós lemos atrás? Que ela crê em Deus. Amém? Tirando, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estás ao redor, para que creia que tu me enviastes. Então aqui está. Todo esse processo é para glorificar o Filho de Deus, né? Então houve essa multidão, todo esse processo, essa morte de Lázaro, para que o Filho de Deus fosse glorificado e que a multidão ali, né, visse, né, que Jesus tinha sido realmente o Messias enviado por Deus para a salvação eterna. Amém? E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora.
E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, né? Glória a Deus, aleluias. Ele, todo esse processo da morte de Lázaro, foi para glorificar o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Então houve esse processo. Muitas das vezes nós devemos o quê? Esperar com paciência no Senhor. Nós temos que esperar com paciência no Senhor. Que é para a gente obter o nosso milagre, nós temos que passar por um processo. Nós não entendemos, mas quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, nós temos que esperar e confiar no Senhor. Glória a Deus. E temos que ter um relacionamento sincero com Deus. Nós temos que ter esse laço com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que jejuar. Nós temos que louvar, que glorificar esse Deus maravilhoso. Nós temos que realmente colocar o Senhor acima de tudo na nossa vida. Buscando sempre chamar a atenção de Deus através da nossa aliança, do nosso compromisso com Ele. Nós temos que ter esse compromisso com Jesus, porque as coisas só vão dar certo a partir do momento que nós renunciamos a nós mesmos e vivemos a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Que nós venhamos tirar essa pedra, né, que nos impede de obedecer os mandamentos, os estatutos do Senhor, né? Que nós venhamos jogar por terra essa atadura que tem nos impedido de jogar por terra os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros, né? Que nós venhamos, né, sair desse buraco de vontades carnais, desse buraco de estar na escuridão, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, porque quando nós pecamos, quando nós seguimos no caminho errado, nós seguimos o quê? Na escuridão. Nós temos que deixar essa luz entrar na nossa vida, que é Jesus Cristo, para que tudo venha transformar, para que tudo venha acontecer na nossa vida. Amém? Glória a Deus, porque a própria palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória a Deus, aleluias. Então eu deixo essa palavra para a nossa edificação em Jesus Cristo. Amém? Desde já agradeço a todos por estar assistindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando mais e mais. Jesus te ama e eu também. Fico com todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?